Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Domingo, né? Curtimos aí família, comunidade, né? A nossa igreja. Para algumas igrejas como a minha, temos aí ceia. Então, temos um tempo de comunhão com o corpo de Cristo, ouvindo a palavra, sendo ministrados. E a gente tem esse tempo, então, também com a nossa Bíblia, né, com a nossa palavra de Deus aqui, cada um na sua casa. Vamos lá, gente, vamos continuar? Então, hoje é o último dia dessa semana 32. Foi uma semana muito boa, proveitosa. Finalizamos o livro de Isaías, fizemos o profeta Naum. Continuamos aqui, né, dentro da linha cronológica aqui da monarquia de Israel. Amanhã a gente começa a semana com o profeta Sofonias. E depois a gente já inicia o livro do profeta Jeremias. E aí você segura na cadeira que nós vamos aí 2 semaninhas praticamente sendo ministrados pelo profeta Jeremias também. 3 semanas, ó. 3 semanas poderosas aí dentro do livro de Jeremias, tá? Então segura a onda aí que a gente tá finalizando o Velho Testamento aí mais as próximas semanas, né? A gente vai estar finalizando aí agosto e setembro, são os 2 meses que a gente ainda fica dentro do Velho Testamento. Em outubro a gente começa o Novo Testamento. Muito bom tá aqui. Vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 22 e 23. Quem tá com a apostila aí, se você der uma olhadinha, a tua apostila tá errada com o número de 2 Reis aí, tá? Eles erraram na hora de digitar. É 2 Reis, capítulo 22 e 23, e 2 Crônicas 34 e 35, tá bom? Então vamos começar com 2 Reis, capítulo 22, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele a entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, e tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada.
Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Capítulo 22 é um triste episódio do reino de Judá, o reino do sul. Nós estamos aqui com Josias, o filho de Amon, que começou a reinar em Judá por conta da morte do seu pai, que reinou muito pouco tempo, e Josias então recebe por parte de um secretário o livro da lei. E esse secretário então ele lê o livro da lei, o livro do Senhor, o livro que Moisés havia escrito e tantos outros escritos que já tinham naquele tempo. E quando ele lê, quando ele ouve, na verdade, o livro da lei, quando ele vê o que Deus havia dito, quais eram os preceitos, ele percebe que todo o seu povo estava pecando contra o Senhor. E que, imagino quando ele lê Deuteronômio 28, com todas as bênçãos e as maldições, eu imagino que Josias disse, estamos fadados ao fracasso, porque Deus trará sua ira. E assim o Senhor falou mesmo, através da profetisa Hulda, o Senhor traz essa palavra sobre a destruição de Judá. Só que por Josias ter então se humilhado, aberto o seu coração, vamos dizer, ele se converteu aqui, ao Senhor. Ele se voltou para Deus. O Senhor disse que não seria no seu tempo. Ele não veria, a destruição de Judá com seus próprios olhos. Ele seria poupado disso. Capítulo 23. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Aserá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Aserá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e desde Gebá até Berseba profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado o incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Rinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor.
retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus, que predisse estas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus, que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou os ossos humanos sobre altares. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Uquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou rei no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como os seus antepassados. O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém. O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai. Josias e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim, mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro. Mas, para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributo ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías. Ela era de Ruma.
ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. É triste, né, perceber que Josias começa o capítulo 23, depois de ter descoberto o livro da lei, ele simplesmente limpa Judá e até Israel. O texto está falando que ele vai até Samaria também e destrói lá todos os altares, tudo que Jeroboão, o primeiro rei de Israel, havia feito. Então Josias faz realmente uma limpa, traz restauração e renovação para ajudar Israel, mas infelizmente não foi suficiente para arrancar pela raiz uma mania, né? Uma maneira de viver totalmente contrária à palavra, infelizmente. E aí todos os outros reis que vão sucedendo, né? Josias aqui, o seu filho, e depois o seu neto, infelizmente não dão continuidade ao que Josias havia feito ali para aplacar a ira do Senhor, né? Com tanta maldade que Judá e Israel já tinham feito. Vamos lá para 2 Crônicas. Provavelmente a gente tem aí a mesma leitura, né? Porque são textos que estão acontecendo paralelamente. Então provavelmente a gente tem aí 2 Crônicas 34 e 35. A gente tem também essa mesma sequência da leitura. 2 Crônicas 34, então começa assim. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares de Balaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão e até mesmo de Naftali, nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para as juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixados ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. E Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu os trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica,
ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Ilquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Hulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Diga ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas neste livro. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 34 é a referência de 2 Reis 22, né? Essa reforma que Josias faz, porque ele ouviu a respeito do livro da lei, né? O secretário que levou para ele leu o livro da lei de Moisés e percebeu que eles estavam num grande erro diante do Senhor. O Senhor então fala com eles a respeito do que ele vai fazer, né? Assim como a gente viu lá em 2 Reis. Então, o rei Josias se torna alguém que vai trazer uma grande reforma, não somente em Judá, mas também em Israel, que já havia sido tomado pelo rei da Síria, né? Ele vai trazer uma grande reforma, principalmente espiritual, realmente demolindo todos os altares, tirando tudo que não fazia parte daquilo que Deus tinha preparado para o seu povo, né? Então, Josias vai ser uma parte importante dentro do reinado de Judá. Capítulo 35, para a gente finalizar a nossa leitura de hoje. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com as orientações escritas por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros
para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josabade, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue, enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas os oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisaram deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocausto no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a Páscoa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel